Deus é o teu advogado. Eu convido você a meditar comigo em Jó 16, os versos de 19 e 21, que diz assim: Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Olha que declaração linda de Jó. Não sei se você conhece a história de Jó. Jó era um homem íntegro, correto, e Deus permitiu que viesse sobre Jó grandes infelicidades, mas não porque Jó havia feito alguma coisa ou tivesse pecado. Jó estava sendo provado para ter ainda. Deus ele permitiu aquela situação e Deus estava mostrando para o inimigo das nossas almas a fidelidade de Jó, não é? Então, ali, Jó, ele passou por muitas lutas, dificuldades, ele perdeu todos os seus filhos num só dia, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o seu prestígio diante da sociedade e ele se tornou um homem que tinha um problema de pele muito terrível e que se coçava com cacos de telha, ele sofria muito. E ele tinha uns amigos que iam visitá-lo e esses amigos eles falavam, né? Olha, você precisa recorrer a Deus. Se você for pedir perdão pelas suas iniquidades, você vai ter a sua cura. E ali, Jó, ele entendia que não havia nenhum problema entre ele e Deus. E aqui nesse verso 19 ele diz: Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Ele diz isso aqui por quê? Porque Deus era testemunha do coração dele, da mente dele, do ser dele, da alma dele. Nas alturas está o meu advogado, ou seja, o Senhor, aquele que poderia defendê-lo, porque os amigos estavam acusando ele de ter alguma iniquidade, algum pecado. E ele diz: O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm as lágrimas nos meus olhos. Aqui Jó está dizendo que o único amigo dele, de verdade, era Deus, porque esses amigos, quando vinham até ele, era para julgar, para criticar, não é? E ele diz: ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Aqui ele está se referindo que a bondade e a fidelidade de Deus em defender a causa do ser humano, como se este fosse um amigo. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus é o verdadeiro amigo e ele não tinha verdadeiros amigos. E o que a gente tira dessa lição? Que Deus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, sim. Se nós deixarmos ele defender a nossa causa, se nós abrirmos a porta do nosso coração para ele, como fez Jó. Jó era um homem íntegro, correto. Você não vai deixar uma vida de pecado e de repente ser íntegro, correto, porque é um processo. Mas você precisa começar abrindo a porta do seu coração para Jesus entrar na sua vida e deixar ele agir na sua vida e não você querer agir com as suas próprias mãos, com o seu próprio intelecto. A nossa inteligência ele nos dá e nos dá também sabedoria para a gente saber a hora certa e a maneira certa de agir. Mas tem coisas que não cabe a nós, tem coisas que cabe ao Senhor. Existem situações que nós precisamos de defesa e muitas das vezes essa defesa só mesmo Deus é que pode promover. Eu já tive situações na minha vida de ter que pleitear alguma causa na justiça e acreditar que o Ministério Público ia colocar um advogado para mim. E naquela ocasião não tinha advogado para colocar ali do meu lado. E eu orei e eu falei: Senhor, o Senhor é o meu advogado. Sabe o que aconteceu? O juiz que estava presidindo ali aquela reunião, né, que ia julgar aquela causa, veio outro advogado, ainda tentou me dizer que eu estava errada, mas aí o juiz ali olhou e falou com o advogado, chamou a atenção do outro advogado da outra parte e me deu causa ganha. Isso é para honra e para glória do nome do Senhor, porque ele agiu ali para mim como um verdadeiro advogado. E eu não tinha advogado ali naquele momento, porque eu estava contando com a ajuda do Ministério Público, você está entendendo? Mas Deus ali para mim foi o meu advogado através daquele juiz. Então, meu querido, minha querida, Deus, ele é o teu advogado. Ele te defende se você chamar, se você ajudar. Naquela hora ali foi que eu fiquei sabendo que eu não tinha advogado para me defender, para defender ali a minha causa, não é? E eu clamei, eu orei e Deus me abençoou. Deus tem bênção para sua vida também. Deus, ele te diz hoje: deixa eu ser o teu advogado, deixa eu defender a sua causa, deixa eu abraçar essa causa,
porque Deus, ele é amigo, ele é fiel. E a palavra que me vem agora na mente, sabe o quê? É que quando ele vê a pessoa que ama ele, que se coloca diante dele, ele abraça e ele pega a causa, às vezes, né, dependendo da situação, com a fúria de um leão para te defender. Sabe por quê? Ele é o leão da tribo de Judá. E ele, da mesma forma que ele defende o seu povo, ele não nega defesa e ajuda a todo aquele que o busca. Então, o que você está esperando? Você precisa de socorro, você precisa de ajuda, você precisa de que uma causa seja julgada na sua vida e que haja justiça para você. Você está sendo injustiçado. Faça como Jó, ore, clame, busque ao Senhor. Ele diz: o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus. Quando você chorar diante do Senhor, é Deus que vai recolher suas lágrimas, é Deus que vai defender a sua causa. Portanto, olhe para Deus, confie no Senhor que tem poder. Ele é o justo juiz e ele é o advogado dos advogados que pode te ajudar e fazer aquilo que ser humano nenhum pode fazer por você, porque ele ama a justiça e ele defende o direito. Eu quero orar por você hoje. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Eu não sei o que essa vida aí está enfrentando. Eu não sei, Pai, em que situação da vida dela ela precisa que seja feita justiça. Mas eu sei que Tu és Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Abençoa a vida dela, supre suas necessidades. Faz justiça na vida dela, manda o socorro que ela precisa. Seja o Senhor o auxílio dessa pessoa. Que ela receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cuida dela, Senhor, de sua família e esse lugar onde ela está. Que haja, Pai, a Tua presença. Guarda a vida dela, Pai, e que ela receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, deixa Jesus entrar no seu coração e fazer morada. Ele quer ser não só o seu advogado, mas ele deseja ser o Senhor da sua vida. Fique na paz de Jesus.